Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes com este privilégio de estar na casa do Senhor nesta noite. Soberano Deus, neste momento nós estamos na Tua presença. Pai, somos gratos a Ti pelo privilégio de estar na Tua casa. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor, obrigado por este dia maravilhoso em que o Senhor fez para nós. Senhor, obrigado, ó Pai, por todos os livramentos que o Senhor nos deu no decorrer deste dia. Queremos pedir a Tua bênção para este trabalho nesta noite, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com hinos da nossa harpa cristã. O hino de número 154. Ó doce nome de Jesus, que belo é a Te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe a parte minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá. O nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. No doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu me salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Aleluia, glória a Deus. O hino de número 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas com amor pensou
trouxe ao lar, nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: ajeite, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estaremos ouvindo a leitura nesta noite com o nosso irmão Júnior. Logo após, o evangelista Scofield vai estar orando com a igreja. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos que estão nos seus lares, recebam a doce e graciosa paz de Deus. Deus está conosco aqui neste momento. Invisível a tua presença nós já sentimos. Amém, irmãos? Grande motivo de alegria para todos nós aqui, porque eu tenho certeza que cada um de vocês hoje enfrentou uma batalha para estar aqui. E se vocês estão aqui, é porque o Espírito Santo do Senhor te guiou até aqui. Não é mesmo? Isso é motivo de muita alegria. Devemos exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos o Salmo de número 100.
que fala desse sentimento que nós devemos ter, é estar com gozo aqui na casa do nosso Pai, apresentar o nosso culto com adoração, com excelência. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabeis que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrais pela porta dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero saudar a todos os presentes com a santa e gloriosa paz do Senhor. Me foi delegado a bênção de orar junto com a amada igreja. Alguém tiver um pedido especial, manifeste-se com uma das vossas mãos. Eu hoje estive no cerimonial fúnebre de um amigo, de um irmão em Cristo, Valdo, avô de um dos meus netos, avô paterno, e eu tive o privilégio de contemplar o rosto dele dormindo no esquife, né? É aquilo que está lá em Efésios, né? Combati o bom combate e estou afirmado na fé. Eu fiquei muito feliz de contemplar o rosto dele. E nessa oração eu peço que Deus, com as orações de vocês, venha confortar os parentes, filhos, noras, esposa, irmã. Só tem uma irmã com 90 anos, viva. O cunhado dele virado de São Paulo, também é assembleano, pastor lá em São Paulo, e esteve conosco ali naquele cerimonial. E nós também para o nosso país, né? O custo de vida já passou de 2 dígitos, mas a gente tem de orar pela nossa pátria. Pai amado, em o nome do teu Filho Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de estar diante da tua santa e gloriosa presença, louvando, agradecendo, ouvindo a tua palavra. Pai amado, abençoa a família do Valdo, a esposa, filhos, noras, genros, netos, netas. O Senhor o recolheu pela fisionomia daquele corpo. Eu tenho a certeza que ele foi aceito lá, no lar celestial, e dorme nas mansões celestiais. Pai amado, abençoa também a nossa nação, Senhor. Abençoa esse momento ímpar de estarmos falando contigo. Pai amado, continue nos abençoando, nos enchendo da tua graça e da tua misericórdia nessa noite, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão estar louvando ao Senhor. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 15 da harpa cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia descastigado em Jesus. Foi ali pela frente que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par,
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, neste momento nós queremos apresentar os nossos visitantes que estão aqui nesta noite. Cristiano, do bairro São João Batista, amém. Kessia, do bairro São Marcos, prazer imenso. Natália, do bairro São Marcos, também, juntamente com Rian, filho da Kessia. Tá? É um prazer imenso vocês conosco. E nós temos o costume de saudar os nossos visitantes. E quero dizer, sois bem-vindos, e a igreja vai dizer o amém. Vocês são bem-vindos em nosso meio. Amém? Aleluias. Mais um momento muito importante do nosso culto nesta noite, momento em que vamos adorar ao Senhor com dízimos e ofertas, para a manutenção da casa do Senhor. Né? Os irmãos estão vendo, nós estamos arrumando os bancos para melhor acomodar os irmãos. E isso tem um custo, né? E tem algumas luzes acesas, isso tem um custo, não é gratuito. Então nós queremos ajudar na manutenção da casa do Senhor. E ali no campo de missões, em alguns países do mundo, tem muitos missionários fazendo a obra do Senhor. E eles não têm condições de trabalho ali. Nós que precisamos sustentá-los. E isto também é um custo. Por isso, nesta noite, nós vamos ajudar com as nossas contribuições. Né? Para fazer missões, são de 3 jeitos. Orando, contribuindo ou indo. Então, nós não fomos, vamos contribuir então e orar por eles. Né? Eu quero ministrar uma bênção sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante nesta noite. Logo após, vamos ouvir o cantor Vander Moreira louvar ao Senhor e nós vamos contribuir para a casa do Senhor. Pai, neste momento nós te adoramos. Pai, neste momento nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Pai, é o momento em que nós vamos contribuir para a tua casa, para a manutenção da tua casa, para os teus filhos que estão ali no campo de missões fazendo a tua obra. Senhor, neste momento queremos pedir uma bênção especial para aqueles, ó Pai, que o Senhor tem
aberto, ó Pai, as portas de emprego, e aquele que não está empregado, que amanhã ele possa sair e encontrar o emprego para o sustento da tua casa. Senhor, não deixe faltar o pão de cada dia na casa dos teus filhos. Continue sustentando a cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, com muita alegria, estamos na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu nome. E nessa oportunidade, eu estarei cantando, tendo o privilégio de ser acompanhado aqui na guitarra, Maestro Vanderlei, no baixo, meu grande amigo Azéas, de muitos anos, e um doutor baterista, né? Irmão Lucas, conosco nessa noite, uma alegria. Então nós vamos louvar ao Senhor com este hino. Tristezas, problemas teremos na vida, em que a alma perdida não suportará. No entanto, a vida de lutas renhidas nos braços de Cristo consolo achará. Sozinho, perdido, estás, meu amigo. Volta a olhar para Jesus. Sua grande dor e teu sofrimento terão o consolo na cruz. Terão o consolo na cruz. Assim como as rosas dão espinhos que ferem, todos que preferem a vida do bem terão recompensa, coroa de glória, viverão com Cristo, com os anjos além. Sozinho, perdido, estás, meu amigo. Volta a olhar para Jesus. Sua grande dor e teu sofrimento terão o consolo na cruz. Terão o consolo na cruz. Terão o consolo na cruz. Amém. Queridos, neste momento estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Eu não apresentei o pastor Wagner, que é pastor ali no bairro Pirajá, porque ele já é de casa, é nascido, criado aqui, né? Foi apresentado aqui nessa igreja. Nós dois temos esse privilégio, né, Wagner? Nós dois fomos apresentados aqui e até hoje o Senhor tem nos sustentado com a sua forte mão. Então, pastor Wagner, com a palavra. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu já quero convidá-los para se colocar de pé. Nós vamos ministrar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu quero externar aqui a minha alegria de poder estar aqui com os irmãos, né? Os irmãos
são a minha família, né? E eu tenho também aqui o meu pai, minha mãe, que congregam aqui, as minhas irmãs, minhas sobrinhas, sobrinhos, cunhado. Que Deus abençoe tia, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, abram as vossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler, ou melhor, nós vamos ler capítulo 1, versículo 3 e 4. E vamos ler depois no capítulo 2, versículo 8. Livro de Paulo aos Filipenses, ou a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, e capítulo 2, a partir do versículo 8. Quem encontrou, diga amém, diga glória a Deus. Irmãos, o tema que eu quero discorrer com os irmãos, eu quero que vocês repitam comigo assim: alegria no meio das circunstâncias da vida. Repitam comigo: alegria no meio das circunstâncias da vida. Vamos dizer novamente todos juntos: alegria no meio das circunstâncias da vida. Eu tenho certeza que vocês vão compreender muito bem o que nós vamos tratar aqui nesta noite. Diz assim, capítulo 1 de carta de Paulo aos Filipenses, versículo 3 e 4, diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Versículo 5. Agora, capítulo 2, de versículo 8 em diante. Eu quero que os irmãos, após a leitura, permaneçam com a sua Bíblia aberta na carta de Filipenses. Versículo 8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício de Cristo, da vossa fé, fogo me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Feche seus olhos mais uma vez. Ó Pai, lemos a Tua palavra, esse livro santo e sagrado, e eu peço a Ti a revelação para a Tua igreja agora, em nome de Jesus. Queridos, podem assentar. Irmãos, Deus me dá a oportunidade de poder assumir, esse púlpito nessa noite, e poder transmitir aos irmãos uma palavra diretamente do coração de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que é muita responsabilidade, quando nós temos a oportunidade de assumir aqui o púlpito da igreja. Eu quero dizer aos irmãos que essa responsabilidade faz com que nós realmente tenhamos um cuidado, um zelo, um temor de podermos trazer aquilo que realmente Deus ele colocou no meu coração para o coração da igreja. Irmãos, dentre vários livros que o Senhor inspirou a vários homens para que escrevesse, Deus colocou no meu coração que hoje nós trouxéssemos para os irmãos um pouquinho da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E o tema que Deus colocou no meu coração é exatamente isso: alegria no meio das circunstâncias da vida. E aí nós vamos entender quais são as circunstâncias da vida em que o apóstolo Paulo se encontrava e como que ele se comportou no meio dessas circunstâncias. E eu quero dizer que os exemplos que Paulo ele passou, a história de vida de Paulo, nós vamos ver agora, e eu tenho certeza que vai trazer algo muito forte para os nossos corações. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que a carta do apóstolo Paulo, que Deus inspirou o apóstolo Paulo que escrevesse aos irmãos de Filipenses, ela não é só aos irmãos de Filipos, que era uma cidade onde aqueles irmãos habitavam,
mas era também, essa carta, esse livro também é destinado a toda a igreja, a todos que estão aqui na terra, a todos os moradores, a todas as gerações que daquela época e da época de hoje, ou seja, a todo mundo é destinada a essa carta. Nós que somos servos em Cristo Jesus, essa carta chegou até nós. Nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo ele foi chamado de apóstolo gentios, até porque ele desenvolveu a maior parte, a maior parte do seu ministério entre os gentios, devido ele ter a sua dupla nacionalidade, né? Ele ser cidadão romano e também ser cidadão judeu. Cidadão romano por ter nascido numa província romana, em Tarso, mas também ser de descendência judia. Então, Paulo ele tinha isso, né, irmãos, essa condição, inclusive de conhecer não só a cultura romana, mas de conhecer a cultura judia, e tinha uma formação muito sólida. A formação do apóstolo Paulo é uma formação que possibilitava ele ter facilidade de comunicar, até porque, uma vez que Paulo nasceu numa província romana, ele falava o latim, ele também, possivelmente, com certeza, ele falava o hebraico, ele falava aramaico, e a língua da época também, que era uma língua comum para se comunicar, era o grego. Então eu tenho certeza que ele falava mais de um, mais de dois, mais de três idiomas. Então era um homem muito conhecido. Nós vimos também, podemos ver, que o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas. 13 cartas, não só a igrejas, mas ele escreveu também a alguns cooperadores. Um exemplo, como escreveu a carta a Tito, escreveu carta a Filemon, ele escreveu carta também a Timóteo, e escreveu carta às igrejas, igual a igreja de Éfeso, aos irmãos de Efésios, aos irmãos de Filipenses, aos irmãos de Colossenses, aos Gálatas. Então, o apóstolo Paulo foi um homem que Deus deu a ele graça para que ele desenvolvesse o seu ministério. Sabendo, irmãos, que o apóstolo Paulo ele foi um grande missionário. Eu não vou dizer que ele seja o maior missionário da época, mas que nós temos registro aqui na Bíblia, são 13 cartas que ele escreveu, são 13 livros que ele escreveu. A gente vê a grandiosidade do ministério do apóstolo Paulo exercido aqui na terra. E aí nós entendemos pela Bíblia também que Paulo era judeu devido aos seus pais, ele era da descendência da tribo de Benjamim, ele era missionário, e ele realizou três viagens missionárias. E neste período aqui, neste momento que ele escreve essa carta, aos irmãos que está em Filipenses, Paulo ele estava preso lá em Roma. Irmãos, para os irmãos se situarem, a cidade de Filipos, ela fica na Europa, no continente europeu, e a gente sabe que aquela cidade de Filipenses, se nós formos olhar a geografia bíblica, era uma cidade muito importante, era uma cidade visitante para a Ásia também, da parte leste antiga ali, da Macedônia, podemos dizer a Grécia, e que fazia ali, era uma região também importante ali do Império Romano. Eu quero dizer aos irmãos que essa igreja, esses irmãos, que Paulo ele estava escrevendo aos irmãos em Filipenses, eram irmãos de uma igreja que Paulo havia fundado, ou seja, que Paulo havia plantado. E aí, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele na sua carta, quando ele começa a escrever aos irmãos, lá na prisão em Roma, ele diz assim: olha, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ou seja, o apóstolo Paulo, irmãos, além dele ser um missionário, ele era um pastor, irmãos, um pastor dedicado às suas ovelhas, dedicado àqueles que ele evangelizou, que ele ganhou para Jesus. Então, quer dizer os irmãos uma coisa, ele falou que todas as vezes, né, que ele se lembrava dos irmãos, ele orava ao Senhor, e diz assim que quando ele orava, ele fazia com alegria, irmãos, nas suas orações, nas suas súplicas, e ele estava agradecido a Deus pela cooperação daqueles irmãos no Evangelho, desde quando eles haviam convertido, desde quando a obra tinha iniciado, até aquele momento que Paulo estava escrevendo aquela carta. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui, nós temos que ter um cuidado, irmãos, com cada um dos irmãos aqui da congregação, principalmente os irmãos que nasceram
nasceram na fé. E eu quero dizer que esse cuidado que nós devemos ter com os nossos irmãos, nós também temos que cuidar na nossa vida espiritual, buscando, orando, consagrando, intercedendo a cada dia, para que o Senhor possa cuidar, para que Deus possa fazer com que nós venhamos permanecer na presença dele, sempre com vigilância. Mas eu quero dizer que essa nossa busca, essa nossa permanência, essa nossa entrega, ela não pode ser por um período, queridos. Tem que ser desde quando nós aceitamos a Jesus até aquele dia que ele vier nos buscar, ou que seja individualmente, ou que ele seja coletivamente no arrebatamento buscar esta igreja, ou que ele busque nós quando aqueles que já dormem no Senhor serão ressuscitados e encontrarão com o Senhor primeiro, e a igreja também se encontrará com o Senhor nos céus. Eu quero dizer algo para cada um de nós. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor de sermos fiéis até o fim. Digam comigo assim: eu tenho a responsabilidade diante de Deus de ser fiel até o fim. Amém, irmãos? Eu não posso ser fiel, eu não posso simplesmente cooperar agora. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que estão parando na sua caminhada. Tem gente que começa muito bem, caminha muito bem, avança muito bem. A gente até admira, falou: nossa, que bênção, que Deus tenha abençoado o irmão José, como que tem sido uma caminhada maravilhosa, triunfante, como ele tem exercido muito bem o ministério. Mas quando a gente vê, irmãos, ele começa a desanimar, quando ele vê, parece que a energia está diminuindo. Eu quero dizer algo para você que está aqui: o meu Deus que nos fortalece espiritualmente, através do Espírito Santo de Deus, nunca ele vai te deixar de ter poder, vai deixar de ter graça, misericórdia, compaixão de mim e de você. Eu quero dizer uma coisa: você não vai esmurecer, você não vai morrer no campo de batalha, você não vai parar de caminhar, porque quem te fortalece, quem está à frente da sua batalha, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortaleceu o apóstolo Paulo é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer, você não vai parar, você vai continuar, porque o meu Deus, ele te fortalece, ele me fortalece. Irmãos, é isso que quer dizer aos irmãos: ô pastor, o que o apóstolo Paulo estava fazendo? O que estava acontecendo com ele? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava ali, irmãos, sendo julgado, ele estava ali preso ali em Roma, esperando o seu julgamento. Eu quero dizer aos irmãos que o julgamento do Paulo foi terrível. Ele foi condenado à morte, ele foi morto pelos romanos. Então quer dizer aos irmãos que ele estava ali na sua prisão, mesmo nas suas prisões, o apóstolo Paulo ainda tinha a graça de Deus sobre ele, e ele intercedia por aqueles irmãos que estavam bem distante dele, que estavam em outro continente, que estava em outra região. O apóstolo Paulo, ele estava cuidando daqueles irmãos através da oração. Eu quero dizer algo para você que está aqui nesta noite. Você que talvez está desanimado de orar, está orando pouco. Você que orava mais, que hoje já não ora mais. Talvez você ora 5 minutos só durante o dia. Eu não quero fazer nenhum julgamento aqui nesta noite, mas eu quero dizer uma coisa: volte para a oração, volte, ajoelhe diante do Senhor, clame ao Senhor, peça a Deus para te dar um ministério da oração, porque o apóstolo Paulo, diante das suas prisões, da sua tribulação, diante das circunstâncias da sua vida, ele não deixava de clamar por ele, e também não deixava de clamar pelos irmãos que estavam tão distante dele em outros lugares, em outros países, em outras nações. O pastor Elias falou aqui sobre as formas que nós temos que, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra missionária. Nós temos orando. A uma outra maneira, nós temos indo, e nós temos contribuindo. E eu quero dizer uma coisa para você: a sua oração, ela tem um efeito devastador. A sua oração tem um poder muito grande. Nós estamos com uma campanha ali do Pirajá, irmãos. Nós convocamos aos irmãos para uma campanha agora em novembro e dezembro, que é uma campanha que eu acredito que os irmãos devem também trabalhar aqui, que é a oração no lar. Todos os dias, às 22 horas, até às 23 horas, é o horário que os irmãos devam, nas suas casas, orar pela sua família, no mínimo 30 minutos todos os dias. Porque, irmão, nós sabemos que a oração,
É ela que vai fazer surtir o efeito de mudança na vida do crente, na vida da família, na vida dessa nação brasileira, na vida dessa cidade, na vida desse estado, na vida dos outros países, dos outros povos que não foram alcançados. Eu tenho certeza que através da sua oração você pode chegar, o resultado vai acontecer, porque Deus, ele honra a oração daquele justo que dobra os seus joelhos diante dele e clama a ele com sinceridade de coração, rasga o seu coração diante do Senhor, se coloca na presença dele. Eu tenho certeza que ele vai te usar, queridos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava sendo agradecido a Deus por aquela igreja, irmãos, por aquela igreja ser generosa, ter enviado uma oferta para ajudar ali o apóstolo Paulo ali no momento que ele estava passando de dificuldade. E eu quero dizer aos irmãos que nós temos que ter um coração também de generosos, irmãos, coração de generosidade. Ah, pastor, mas é difícil, tem pessoas que a ajuda que às vezes nós oferecemos para ela não sabe, ela não usa essa ajuda como forma deveria, ela utiliza esse recurso para outra coisa, que não é para aquilo que ela realmente pediu. Mas eu quero dizer aos irmãos que na medida que Deus colocou alguém ao nosso lado, alguém na nossa frente, que Deus permitiu que nós evangelizássemos e essa pessoa viesse a Jesus através das nossas vidas, nós temos que agir, irmãos, da seguinte forma, em duas áreas: no aspecto espiritual, discipulando o nosso irmão, mas também na área social, ajudando o nosso irmão. Eu falei domingo lá na congregação, que todas as pessoas ali que entram na nossa igreja ali, irmãos, nós clamamos a Deus para que Deus abra a porta de emprego. Se entra desempregado, sai empregado, porque o nosso Deus, Ele que é o dono do ouro e da prata, é Ele que abre as portas, irmãos. Amém, irmãos? Mas basta nós buscarmos a presença do Senhor. E aqui diz, irmãos, o versículo 8 que eu li com os irmãos, o apóstolo Paulo, no meio das circunstâncias que ele estava passando, ele estava falando ali de Jesus na sua carta para aqueles irmãos, e contando que Jesus, mesmo ele sendo encarnado, igual João capítulo 1, versículo 1, fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós é o próprio Jesus que se encarnou, que viveu aqui entre nós, como eu e você estamos aqui nesta noite, nessa condição física. Jesus também viveu aqui nessa terra da mesma forma. E aqui o apóstolo Paulo dando enviando a sua mensagem aos irmãos em Filipenses, ele fala assim: olha, que Jesus, ele achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero dizer aos irmãos, Jesus, ele não fugiu da sua missão, irmãos. Para aquilo que ele foi enviado, ele foi até o fim, ou seja, ele cumpriu aquilo que o Pai tinha determinado para ele. Pastor, qual que era que Jesus devia fazer, qual que era a mensagem, qual que era a obrigação, o que Jesus devia cumprir, qual que era a missão dele aqui na terra, irmão. Jesus, ele veio aqui à terra, ele se encarnou para cumprir o que está em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e ela feriria o calcanhar. Esse que nasceu da semente da mulher é o próprio Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, que ele na forma de homem, ele humilhou a si mesmo, mesmo sendo Deus, e ele foi levado ali, irmãos, a ser crucificado ali pelos os soldados romanos, e ele permaneceu obediente àquilo que o Pai tinha determinado para ele, e ele morreu, irmãos, na cruz. Mas a Bíblia fala também que Jesus não permaneceu, irmãos, realmente ali morto, mas diz a Bíblia que ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Então isso que faz com que essa igreja esteja aqui presente, queridos. Essa igreja está aqui porque Jesus, ele cumpriu aquilo que tinha sido determinado para ele. Ele foi obediente, irmãos. Ele foi obediente. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nessa noite. Hoje, o que está acontecendo muito hoje, irmãos, no nosso meio, é a desobediência. Desobediência ao nosso Deus. Desobediência à palavra de Deus. Desobediência à voz do Espírito Santo. E o contrário da desobediência é o que, irmãos? É a obediência. E quando a pessoa está na desobediência, no mínimo, ela não está fazendo aquilo que Deus quer. Ela, no mínimo, ela pode estar cometendo o que, irmãos? Um pecado diante de Deus.
Então o crente tem que lutar, irmãos, para sermos obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Isso não é impossível para cada um de nós. Isso não é impossível. E eu quero dizer que Jesus, na sua obediência, aqui o apóstolo Paulo fala que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus Cristo, e falou assim, olha, para que todo o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos de quem estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Eu quero dizer uma coisa, à medida que Jesus cumpriu com aquilo que tinha se determinado para ele morrer na cruz do Calvário, Jesus o exaltou soberanamente, e o nome de Jesus, ele está, irmãos, todos aqueles que estão aqui na terra, tanto os que estão nos céus, com os anjos, aqueles que foram criados por Deus, todos têm que se dobrar diante de Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. E ainda o apóstolo Paulo fala até que os que estão debaixo da terra, ou seja, aqueles que dormem no Senhor, aqueles que estão no seio de Abraão. Eu quero dizer algo para vocês que estão aqui nessa noite. A palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, para que nós possamos chegar a Deus, para que nós possamos chegar diante do Senhor, há necessidade de confessarmos que Jesus Cristo, ele é Senhor. Que Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados, que Jesus Cristo, ele tem poder, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, de nos levar para os céus. Irmãos, é necessário que nós façamos isso, e nós que estamos aqui, a igreja que está aqui, as crianças, os adolescentes, os jovens, os anciãos, todos os irmãos que estão aqui já confessaram, e a cada dia na sua caminhada espiritual, você confessa, você crê, você tem fé em Deus, que somente Jesus Cristo tem poder para cuidar das nossas vidas, somente através do sangue dele que nós vamos morar nos céus. Irmãos, o apóstolo Paulo, orientando aqueles irmãos, ele ainda falou com os irmãos o seguinte, que ele chamou aqueles irmãos de amados, e dizendo assim, olha, assim como sempre vocês me obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a salvação com temor e tremor. Eu quero dizer algo para os irmãos aqui nessa noite. O crente, irmãos, ele é obediente em qualquer lugar. O crente é crente em qualquer lugar. O crente é crente na casa dele, o crente é crente na rua onde ele mora, o crente é crente aqui na igreja, o crente é crente lá na faculdade, o crente é crente na empresa dele, no negócio dele, se ele é um profissional liberal. O crente é crente em qualquer lugar. E eu quero dizer aos irmãos uma coisa, o apóstolo Paulo, ele tinha tanto orgulho daquela igreja, aquela igreja foi tão bem ensinada, que ele falou aqui algo que me chamou muito a atenção, que ele falou assim, que quando ele estava com aqueles irmãos, quando ele estava ali pregando, orientando, discipulando aqueles irmãos, ele percebeu que aqueles irmãos obedeciam a ele, em tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele ministrava, todas as determinações que o apóstolo Paulo, ele passava para aqueles irmãos, eles cumpriam, e o apóstolo Paulo estava ainda, irmãos, dizendo o seguinte, na ausência dele, daquela igreja, os irmãos que ficaram conduzindo aquela igreja, aquela obra, os irmãos permaneceram fiéis ao Senhor Jesus, eles não mudaram, irmãos, na sua conduta cristã, eles não mudaram na sua profissão de fé, eles não mudaram na sua caminhada espiritual, eles não deixaram de orar, eles não deixaram de ler a palavra, eles não deixaram de ir aos cultos, eles não deixaram de ser fiel ao Senhor Jesus. Eu quero dizer a você nesta noite aqui, não é necessidade que o pastor esteja lá na sua casa te olhando para que você seja fiel ao Senhor, não é necessidade que nós estejamos na rua acompanhando os irmãos, não é necessidade que nós colocamos nenhum equipamento tecnológico que temos hoje, na atualidade, para acompanhar um crente, para saber se ele está sendo fiel ao Senhor ou não. Por quê, irmãos? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Aonde você estiver, você é obediente ao meu Deus e ao seu Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão recebendo aí da parte de Deus? E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele se orgulhava daqueles irmãos, e ele diz o seguinte, que Deus era tão tremendo na vida daqueles irmãos, dos irmãos ali de Filipenses,
que ele diz assim, olha, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu quero dizer algo para vocês que estão aqui. Deus, a vontade de Deus é que a cada dia nós sejamos mais abençoados. A vontade de Deus que nós venhamos crescer espiritualmente. A vontade de Deus que nós venhamos aproximar dele, ter mais intimidade com ele. E eu quero dizer que o operar de Deus nas nossas vidas, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. A sua vida vai ser transformada, as coisas vão mudar. Ah, pastor, ainda minha família não está da forma que eu peço ao Senhor, ainda não aconteceu aquilo que eu quero que aconteça na minha vida também, mas eu quero dizer uma coisa, continue buscando, que Deus, Ele vai te dar bênçãos espirituais, Ele vai te conceder dons, irmãos, Ele vai te conceder dons. Se você pede a Deus, Senhor, eu quero, o Senhor me conceda o dom de curar, o dom de falar em mistério com Deus, em outras línguas, interpretação, toda a sabedoria dada assim. Irmãos, Deus pode conceder dons, e eu quero te dizer mais, Deus pode conceder dons ministeriais. E que é isso, pastor? Ministeriais é o seguinte, você ser um obreiro abençoado, você ter a graça de Deus sobre a sua vida, e você saber exercer aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e na sua vida. Quanto quer receber esses dons, levante a mão e glorifique a Deus. Amém, irmãos? Pastor, mas eu não tenho todos os dons. E talvez você nunca vai ter. Mas eu quero dizer que você pode buscar da parte de Deus dons. Alguém fala assim, pastor, eu admiro o irmão Mário. Porque quando o irmão Mário ora, pastor, eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo que Deus opera através da sua oração. Alguém conta o testemunho, quando... Dá um exemplo de um pastor. Esse pastor orou. E na oração dele, uma pessoa foi curada da sua enfermidade. Alguém pensa assim, mas que virtude é essa que tem na vida do irmão José, do irmão Mário, do pastor Wagner, do pastor Jorge? O que é isso? Querido, quer dizer, isso é a virtude de Deus sobre a nossa vida. É o poder de Deus manifestando nas nossas vidas. E também pode manifestar na sua vida. Eu sempre oriento aos irmãos a exercitar a sua fé. Se alguém vier até você e pedir que você ore por ele, estenda a sua mão e ore. Porque ele está tendo fé que você pode orar e Deus vai realizar o milagre. Então exercita a sua fé também e ora que Deus vai realizar o milagre. Amém, irmãos? Até dentro da sua casa mesmo. Às vezes você tem uma situação inesperada lá, é um acidente que aconteceu, é alguém que está passando mal. Primeira coisa que você faz, talvez você não vai ser irresponsável de talvez levar ali um parente ou você ir ao médico, mas eu quero dizer uma coisa, exercita a sua fé orando, Senhor, me dá graça, Senhor, me cura, me liberta, Senhor, usa as mãos dos médicos, se caso for necessário, de passar por um procedimento cirúrgico, Deus vai lhe guardar na cirurgia, glória! Amém, irmãos? É necessário nós exercitarmos a nossa fé. Agora, uma coisa eu quero também que os irmãos entendam aqui. O crente não pode caminhar, irmãos, murmurando e nem envolvido em contenda. O apóstolo Paulo diz, fazei todas as coisas sem murmurar e sem contendas. Deus não agrada de crente murmurador, nem o crente que fica enfiando em contendas, disseminando contenda no meio da igreja. E nós temos visto tanto isso acontecer no nosso meio hoje, irmãos. Eu quero dizer algo para você, em vez de murmurar, dobre o seu joelho e comece a orar para Deus mudar a situação, amém, irmãos? Se tivesse mais crente orando, em vez de murmurar, mais a igreja era abençoada, amém, irmãos? Mas o que está acontecendo no nosso meio hoje, eu quero dizer, que quem está por trás da murmuração, e quem está por trás da contenda é o diabo. Deus não agrada de crente murmurador. Deus não agrada de crente que vive enviando contenda, sameando contenda no meio da igreja do Senhor Jesus. É melhor nós virmos para a casa do Senhor. Se você não tem condições, ou se alguém chegou para você com alguma conversa, o que você faz? Você não vai reproduzir aquela conversa, não. Porque tem gente que vai passando para frente, quando vê, às vezes a situação é uma situação simples, quando vai ver, é uma situação enorme. O negócio já virou uma situação que realmente nem era aquilo que foi dito.
Se caso nós não entendemos o que foi falado, pergunta essa pessoa, chega, olha, me esclarece para mim entender o que está acontecendo. Ou então não passa para frente, vai orar. Ora para esse irmão que está caminhando essa contenda, queridos. Interceda pela vida dele. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai nos dar vitória. A igreja vai continuar crescendo, irmãos, porque contenda e murmuração só traz divisão na igreja. E eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele é da unidade. O Senhor Jesus, Ele quer que a igreja seja unida. Ele quer que a igreja esteja no mesmo propósito, no mesmo amor, na mesma intensidade de fé. Então quer dizer aqui nesta noite, que nós possamos estarmos unidos. Se alguém chegar perto de você com alguma conversa, ou com alguma coisa, que de fato pode querer denegrir algum irmão, não reproduza isso, não passe isso para frente, pare ali e fale assim, meu querido, não fale, não age dessa forma, porque irmãos, você pode estar prejudicando, não só aquela pessoa, mas também o corpo de Cristo, na medida que nós vamos reproduzindo algo que não agrada a Deus. Irmãos, e aí eu entendo o seguinte, dentro da casa do Senhor, né, não existe acepção de pessoas, não existe diferença nesse sentido de nos lidarmos uns com os outros. Ah, pastor, mas existem as diferenças sociais. Existe, irmãos. Pode ser que um tenha uma condição melhor do que o outro, podemos dizer assim, materialmente falando. Mas eu quero dizer que no reino de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Todos nós para Deus temos o mesmo valor. Ele não nos olha um melhor do que o outro, não. Ele nos olha, irmãos, podemos dizer assim, com a mesma estatura, com o mesmo tamanho, no aspecto do olhar de Deus. Deus nos olha, eu quero dizer aos irmãos, a única coisa que Deus nos olha, que quer de nós, Ele cria uma expectativa muito grande em relação à minha adoração e à sua adoração. Aí tem aqueles, queridos, que aproximam mais de Deus, que procuram ter mais intimidade com Ele, e aí parece que aquele Deus, ele está sendo mais abençoado, porque ele está tendo mais intimidade com Deus, ele está se posicionando mais perto dele. Eu quero dizer algo para você, aproxime-se de Deus, tenha intimidade com Deus, você vai ser mais abençoado. Glória a Deus. E aqui diz, irmãos, a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo, ele falou com os irmãos, que eles procurassem serem pessoas irrepreensíveis e sinceras, que eles podiam se portar como filhos inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual eles resplandeciam como astros no mundo. É a comparação que o apóstolo Paulo ele colocou aqui. Queridos, da mesma orientação que o apóstolo Paulo deu aos irmãos filipenses, eu quero trazer aos irmãos nessa noite, que nós venhamos procurar, irmãos, não sermos repreendidos. O que é isso, pastor? Se você está procurando ser obediente à palavra de Deus, se você está procurando ser um crente sincero, quer dizer que você não precisa de repreensão. Ah, pastor, e se precisar de ser repreendido, se precisar de ser corrigido, nós vamos passar pela correção, você vai passar pela correção. Mas que você saiba se portar na correção que você está passando. Ou na disciplina espiritual, no mundo espiritual existe isso, irmãos. Mas tem pessoas também que às vezes erram, pecam, precisam de ser confessar o seu pecado, não confessam, e também não quer submeter também à disciplina. Mas eu quero dizer algo para você aqui nesta noite, se você está próximo de Deus, se você está cumprindo com a palavra de Deus como ela nos orienta, se você está seguindo as orientações do seu líder espiritual, do pastor da igreja, que Deus colocou aqui como um anjo para conduzir essa igreja, eu quero ter certeza que você não vai ser necessário ser repreendido, porque se você é um servo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Outra coisa também, queridos, a sinceridade. Irmãos, a sinceridade ela fala de caráter. Quando nós éramos do mundo, irmãos, o nosso caráter é um caráter deformado. E que é isso, pastor? Porque aquilo que nós falávamos, às vezes nós não cumpríamos. A gente não era sincero nos nossos compromissos. Comprava, não pagava. Empenhava a palavra, não cumpria a palavra. Fazia um negócio, não cumpria o negócio. Até às vezes assinava, mas não cumpria com o contrato que tinha sido assinado. A gente eram pessoas que tinham duas caras, irmão. Na frente era uma coisa, virava as costas, era outra coisa. Ou talvez tinha até mais caras, né? Até 4, né, irmãos? Mas eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Nós tínhamos um caráter deformado.
nós não éramos sinceros, as pessoas não acreditavam em nós. Mas na medida que nós aceitamos Jesus, que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, saiu aquela imundícia, aquela sujeirada, aquele caráter deformado, e entrou agora um caráter cristão. Agora, se nós empenharmos a nossa palavra, nós cumprimos. Agora, se nós fizermos um compromisso financeiro, nós vamos lutar para cumprir com aquele compromisso financeiro. Se nós fizermos um acordo com o nosso irmão, nós vamos cumprir. No mundo espiritual, se nós fizermos um voto ao Senhor, nós também vamos cumprir o nosso voto, porque agora, queridos, nós somos pessoas que somos sinceros diante do Senhor. E eu quero dizer que os filhos de Deus, irmãos, eles têm que se portar como realmente diante dessa geração. Nós temos que fazer a diferença. Naquela época o apóstolo Paulo falava o seguinte, olha, que aqueles cristãos, na medida que eles se posicionassem, irmãos, eles iam resplandecer como os astros no mundo. Eu quero dizer, os astros, eles estão aí posicionados no nosso céu. Nós podemos ver não só a lua, podemos ver as estrelas, né? Podemos ver o sol, mas eu quero dizer que eles se destacam na posição que eles estão, ou seja, de longe nós podemos ver a sua luz que está sendo refletida do sol sobre esses astros. Às vezes não tem luz própria, mas refletem a luz. Mas eu quero dizer algo para você aqui dentro. Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça, Ele tem luz própria, mas Ele faz com que nós sejamos astros, que possamos refletir a luz de Jesus nas nossas vidas. Você tem uma luz, querido, que o Senhor Jesus colocou na sua vida. E hoje você pode brilhar. Irmãos, o apóstolo Paulo, ainda orientando aqueles irmãos, ele falava assim que era importante que aqueles irmãos, ele diz assim, olha, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos que vai chegar um dia que Jesus Cristo, ele vai chamar esta igreja. E quando nós estivermos diante do Senhor lá no tribunal de Cristo, Ele vai nos dar, irmãos, um galardão. É uma recompensa mediante ao sacrifício, ao nosso trabalho, à nossa obra que nós realizamos aqui na terra. Mas eu quero dizer, irmãos, que essa corrida nossa tem que ser uma corrida que vai resultar no galardão que nós vamos receber do Senhor e vai resultar em obras que vão permanecer diante do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que tem obras que elas não vão permanecer diante de Deus. O que é isso, pastor? Porque tem pessoas que estão realizando obras através de simplesmente da sua concepção, fazendo simplesmente para mostrar que está fazendo, ou talvez fazendo com inveja, com orgulho, com soberba. Ele não está fazendo uma obra com um coração sincero. Ele não faz uma obra para que Deus realmente ele veja a sua obra e ele receba, e para que ele seja registrado no memorial de Deus a sua obra. Ele faz uma obra para ele aparecer para os homens, ou talvez para ele se sentir bem mesmo, falando o que ele está realizando, o que ele está fazendo. Mas eu quero dizer algo para você que está aqui nesta noite: as nossas obras, elas não são para que os homens vejam, mas é para que Deus vê. Mas na medida que nós fazemos para que Deus vê, os homens também vão perceber que nós somos pessoas diferentes. Nós somos homens, mulheres, crianças, adolescentes, que fazemos algo diferente aqui na terra, porque o Senhor Jesus, através do seu poder, Ele está dentro dos nossos corações, e nós não fazemos nada que seja para nós, fazemos para a sua obra, para servir e exaltar o nome do Senhor. E aí, o seu trabalho não é em vão, o meu trabalho não é em vão. Ninguém aqui, irmãos, está trabalhando em vão. Se você acha que o seu trabalho não vai ter resultado, esqueça, você... talvez alguém tenha pensado, pastor, mas eu tô precisando, pastor, tomar mais ânimo. Eu estou precisando me fortalecer mais. Parece que eu fazia muito no passado, não estou fazendo mais. Eu quero dizer algo para você que está aqui. Eu quero que você entenda um mistério aqui nesta noite. O meu Deus, para que Ele realize o milagre, Ele faz o milagre segundo aquilo que você tem para apresentar ao Senhor. Talvez alguém fale assim, pastor, eu sou tão fraquinho, eu tenho tanto pouco recurso, eu não sei falar direito, eu não sei orar direito, a minha formação é tão pequena. Mas eu quero dizer que dentro daquilo que você tem, Deus vai realizar uma grande obra, porque nós possamos pensar aqui, quando
Deus realizou através do profeta, Deus realizou, o profeta Elias, Deus realizou aquele milagre ali, irmãos, multiplicando o azeite da botija daquela viúva. Ela tinha só um bocado de pão, ou melhor, tinha um pouco de farinha, e ela também tinha um pouco de azeite na botija. O que Deus fez? Deus fez com que multiplicasse a farinha na sua vasilha e que aumentasse o azeite da botija. Eu quero dizer algo para você, você tem muito pouco, você acha que esse pouco não é o suficiente para que Deus realize algo maior, mas eu quero dizer, esse pouco é a fé que você tem, mas Deus nessa noite, Ele pode aumentar a sua fé, Ele aumenta a nossa fé, e através desse pouco Deus vai realizar uma grande obra. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, queridos, nós passamos por tribulações, né? Por várias situações aqui, enquanto estamos aqui na terra, que eu falo que isso são as circunstâncias da vida. Às vezes nós nos decepcionamos, nós ficamos desempregados, às vezes nós ficamos doentes, às vezes nós perdemos um parente próximo, ou que seja uma mãe, ou que seja um pai, ou que seja um filho, nós perdemos um amigo, né? Algumas coisas podem acontecer, talvez nós ficamos desanimados diante das coisas que podem acontecer, talvez a gente envolve num acidente, a gente toma um prejuízo, e são coisas que daqui na terra podem acontecer. E eu quero dizer que isso, às vezes, ele traz um impacto muito grande para as nossas vidas, porque nós somos seres humanos, e com isso, às vezes, a gente fica até meio desanimado de caminhar. Mas eu quero dizer, eu trago uma palavra de Deus para vocês aqui nesta noite. Da mesma forma que o apóstolo Paulo encorajou a igreja de Filipenses, eu encorajo vocês aqui nesta noite, não pare na sua caminhada diante das circunstâncias, não pare diante das dificuldades. Hoje você está passando pela prova, hoje você está passando pela dificuldade, você está enfrentando a enfermidade, você está enfrentando um problema dentro da sua casa que parece que você não vai ver a solução, você enfrenta um problema lá no seu trabalho, talvez você está até de aviso para ser mandado embora, você está enfrentando problemas talvez no seu bairro, você enfrenta problemas diversos na sua caminhada aqui na terra, mas eu quero dizer, são circunstâncias que nós não podemos correr delas, porque elas vão passar pela nossa vida, mas eu quero dizer que no momento, no meio das circunstâncias da vida, o meu Deus e o seu Deus, Ele passa conosco e Ele vai nos dar a vitória. Amém, irmãos? Mas nós temos que exercitar a nossa fé. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz aqui também, irmãos, que o orgulho dele era muito grande diante do trabalho que os irmãos estavam realizando, diante do sacrifício que aqueles irmãos estavam realizando ali na sua caminhada espiritual, e diante do serviço que eles estavam exercendo ali também. E o apóstolo Paulo fala, olha, que ele falava que ele se regozijava com todos aqueles irmãos que estavam ali naquela igreja, servindo a Deus na igreja de Filipenses. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui também, o meu Deus, o seu Deus, ele orgulha de nós, queridos. Ele regozija com cada um de nós. O meu Deus, eu quero dizer que o Deus, ele se alegra com cada vitória que nós alcançamos. Deus, Ele se alegra com cada degrau que nós estamos subindo na vida espiritual. Deus, Ele está alegre porque você está aqui nesta noite. Deus está regozijando porque você está fazendo um sacrifício. Você está se oferecendo como sacrifício na presença do Senhor. Deus, Ele não quer, irmãos, às vezes, Ele não quer algo material, não. Mas Ele quer que nós venhamos oferecer o nosso sacrifício na presença do Senhor, oferecer as nossas vidas, que nós venhamos desgastar na presença do Senhor. Pastor, eu já caminho, pastor, há 5 anos, eu caminho há 10 anos, eu caminho há 15 anos, eu caminho há 50 anos, eu caminho há 60 anos na presença do Senhor. Meu querido, continue caminhando, enquanto Deus te dá fôlego de vida, te dá energia, te dá força, não cesse de caminhar para a casa do Senhor, não cesse de vir a este lugar prestar um culto de adoração
adoração a Deus. Não cede levantar na sua casa, às vezes as mãos cansadas, corpo cansado, e levantar um clamor na sua casa, não só pela sua família, mas por a igreja que está em São Marcos, pela igreja que está no mundo, por todos os irmãos em qualquer lugar que estejam. Levante o clamor pelas autoridades. Não deixe de clamar e exaltar o nome do Senhor diante da sua dificuldade, diante da sua vida, queridos. Irmãos, e o apóstolo Paulo, irmãos, ele se regozijava, ele se alegrava pela vida daqueles irmãos, mas ele também pediu aos irmãos que eles podiam se regozijar também, e eles podiam se alegrar também com ele, durante os momentos que ele passou aqui na terra antes de chegar à sua morte. E essas palavras que eu deixo para os irmãos aqui nesta noite, queridos. Queridos, quando nós chegarmos diante do Senhor, né? Se nós nos mantivermos na presença do Senhor, se a nossa vida estiver diante do Senhor no dia de Cristo, nós vamos receber um galardão que Deus já reservou para cada um de nós. Eu acredito que, querido, será um momento assim, irmãos, que lógico que nunca houve, mas esse dia vai ocorrer. Nós cremos pela fé, porque está registrado, o próprio Senhor Jesus disse isso. Então eu quero dizer aos irmãos que nós possamos, queridos, nos esforçar, que nós possamos nos fortalecer na fé, que nós possamos nos alegrar cada dia com aqueles, ou chorar com aqueles que choram, e se alegrar com aqueles que estão alegres no momento que eles estiverem passando. E eu quero dizer aos irmãos que nós não venhamos parar na nossa caminhada, mas que nós possamos continuar caminhando até aquele dia que o Senhor vier buscar esta igreja. Eu estou encerrando aqui as minhas palavras, mas eu gostaria, com a permissão do dirigente, fazer uma oração com os irmãos. Fiquem de pé, depois eu vou retornar esse microfone ao pastor Elias. Querido, você entendeu essa palavra nessa noite? Alguma coisa daquilo que eu falei encaixou aí com a sua vida? Encaixou na sua caminhada? Amém, irmãos? Deus falou muito comigo aqui, tá, irmãos? Está falando comigo até agora. Eu estou saindo daqui, irmãos, muito assim, fortalecido com a palavra de Deus nessa noite. Porque nós, irmãos, obreiros, pastores, nós não só transmitimos a mensagem que Deus colocou no nosso coração através do Espírito Santo de Deus, mas essa mensagem, ao mesmo tempo que ela vem aqui também, ela está no nosso coração. Ela toca cada um de nós essa noite. Até porque o Espírito Santo de Deus comunica comigo, é o mesmo que comunica com essa igreja, com cada um de vocês aqui. A oração que eu vou fazer aqui, irmãos, é o seguinte. É uma oração de fortalecimento espiritual. Por que, pastor? Porque, irmãos, nós estamos sendo bombardeados todos os dias pelo inimigo. Todos os dias, 24 horas, ele tem tentado atingir a nossa vida. Mas eu quero dizer aqui nesta noite para você. Ele tem tentado te atingir, mas ele não tem conseguido, porque você está coberto com o sangue de Jesus. Ele tem tentado te desanimar, fazer você parar, mas ele não vai conseguir, porque você está caminhando, você está sendo fortalecido espiritualmente a cada dia. Amém, irmãos? Então eu quero orar aqui pelo fortalecimento espiritual das suas vidas agora. Você vai se colocar diante do Senhor, e nessa oração eu vou pedir a Deus, no mundo espiritual, para Deus quebrarmos aquilo que o inimigo tem tentado contra a sua vida. Talvez você não está enxergando, mas vou pedir a Deus para abrir a sua visão, para que você possa enxergar aquilo que está acontecendo. E você vai repreender e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu não sei se é uma enfermidade, porque tem enfermidade que é espiritual também, tá, irmãos? Tem enfermidade que é maligna. Tem enfermidade física, mas tem enfermidade espiritual. Tem coisas que tomam conta da nossa mente, que a gente não vê, no mundo espiritual. Mas no mundo espiritual, Deus quebra agora através do poder dele, Deus está quebrando isso em nome de Jesus. Deus vai endireitar vidas, Deus vai libertar vidas em nome de Jesus nesta noite. Você crê nisso? Então vamos orar. Diga assim comigo, eu creio. Repita comigo bem forte, eu creio que através da minha fé,
o meu Deus, Ele pode realizar o milagre. Vamos fechar seus olhos, vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua presença. Pai, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração para transmitir a esta igreja. Ó Pai, uma mensagem, ó Pai, de exortação, uma mensagem de orientação, uma mensagem de aconselhamento. E a mensagem hoje, Pai, é que diante das circunstâncias que vivemos, diante dos problemas que estamos enfrentando, ó Pai, que seja um problema de enfermidade, que seja algo que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas, se é algo que o inimigo tem levantado, Pai, contra a vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai, tentando arrancar a nossa fé, tentando fazer-nos parar, Senhor, através do poder do Espírito Santo do Senhor, eu peço a Ti nesta noite, fortalece a nossa fé, fortalece a fé dos Teus servos, ó Pai, aquele que está desanimado, nesta noite, através do poder do Espírito Santo do Senhor, o Senhor está tirando o desânimo, e o Senhor está fortalecendo agora, ó Pai, o Senhor está tirando agora a falta de fé, Senhor, e está aumentando a fé, o Senhor está tirando agora a tristeza, e está colocando a alegria, o Senhor está tirando agora, o Senhor está colocando o gozo no coração dos Teus servos. Ah, Jesus Cristo, às vezes, ó Pai, o Teu servo está caminhando, mas parece que tem uma barreira tão grande. Parece que tem um muro tão grande de problema na sua frente. Ele acha que ele não vai vencer, mas através do poder da Tua palavra, através do poder do Senhor sobre as nossas vidas, nesta noite, Pai, nós exercitando aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, o poder do Senhor, ó Pai, caiam por terra toda barreira que o inimigo tem levantado contra esta vida agora, Deus. Toda seta, toda obra maligna, todo o trabalho que foi realizado na encruzilhada, toda a palavra que foi lançada sobre esta vida, falando que não ia alcançar, que não ia conseguir, que não ia prosperar, caiam por terra agora em nome de Jesus. E eu peço agora também, Senhor, enfermidade espiritual que tem tomado conta desta mente. Ah, o inimigo tem tomado conta, Senhor, desta mente. Mas agora, através do poder do Espírito Santo, eu mando embora. Sai agora em nome de Jesus. Enfermidade física, vai embora agora em nome de Jesus. Eu peço a Ti agora também, Jesus. Te de correi de cande ash. Rei bequem de dirobne queirando rei de sicash. Eu peço através do Espírito Santo do Senhor nesta noite. Eu peço agora nesta noite através do Espírito Santo do Senhor. Deus, eu peço agora que o Senhor venha renovar este coração. Há muito tempo, ó Pai, o Teu servo não tem alegria, uma alegria do Espírito Santo, mas nesta noite eu peço, te alegra este coração, Senhor, arranca a tristeza desse coração. Ó Pai, também o Teu servo não tem uma angústia, Senhor, que está consumindo, angústia vai embora, que o Teu servo venha liberar o perdão nesta noite, e que ele seja abençoado e mais abençoado pelo Senhor nesta noite, que eu te peço. Em nome de Jesus. Receba a vitória agora em nome de Jesus. Receba a vitória agora em nome de Jesus. Queridos, podemos continuar de pé? Eu só vou dar os avisos rapidinho. Amanhã, oração de 7 às 8. À noite, às 20 horas, ensaio do Coral Ebenezer. Na quinta-feira, a partir de 14 horas, círculo de oração. E à noite, um grande culto com toda a igreja. No sábado, para quem fez inscrição, né, palestra para casais. E queremos convidar os irmãos que estão participando da cantata. Por favor, não faltem os ensaios, tá? Tem muita gente faltando e precisamos fazer o melhor para Deus, né? E no domingo, 8h30 da manhã, grande escola dominical, e às 18 horas, um grande culto na direção da mocidade. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pela Tua palavra, por tudo que o Senhor nos falou nesta noite. Pai, nós queremos exaltar o Teu nome. Pai, agora nos leve em paz para os nossos lares, nos guarde, nos livre de todo mal.
todo perigo, Pai, é no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para sempre. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.